Espírito Santo, vem agora e enche este lugar. Irmão, irmã, você não chegou aqui por acaso. Hoje o Senhor vai tocar seu coração com esta poderosa história. Seja bem-vindo ao fogo da palavra. Nas noites de espera, o povo clama por luz. O Messias prometido vem trazer a cruz. Maria, ó Virgem pura, escolhida por Jesus. Nas noites de espera, o povo clama por luz. O Messias prometido vem trazer a cruz. Era uma época marcada por sombras pesadas que se estendiam como um manto escuro e sufocante sobre toda a terra de Israel. O Império Romano, com sua força implacável, estendia seus tentáculos de ferro por cada canto da Judéia e da Galiléia, cobrando impostos exorbitantes que deixavam as famílias exaustas e famintas, impondo leis cruéis que feriam a dignidade do povo judeu e mantendo todos em um estado constante de humilhação profunda e expectativa sufocada, como se o ar mesmo pesasse nos pulmões. O rei Herodes, movido por uma ambição desmedida e por uma crueldade que já era lendária, governava com mão de ferro desde o palácio grandioso de Jerusalém. Seus olhos frios vigiavam tudo, enquanto ele erguia palácios luxuosos de mármore branco que brilhavam ao sol, contrastando dolorosamente com o sofrimento do povo simples que lutava dia após dia pela mera sobrevivência, carregando cântaros pesados, trabalhando sob o calor implacável e sentindo o gosto amargo do pão escasso. No entanto, em meio a toda essa opressão esmagadora, as antigas profecias ecoavam como um fogo baixo, mas inextinguível, queimando silenciosamente nos corações dos fiéis. Isaías havia falado com voz profética de um menino que nasceria, um príncipe da paz cuja chegada traria consolo eterno. Miqueias anunciara com clareza que o libertador prometido viria da pequena Belém. E os salmos cantavam, como uma melodia suave que nunca se calava, sobre o descendente da casa de Davi que restauraria o trono eterno. O ar parecia carregado de uma tensão espiritual quase palpável, um silêncio carregado de expectativa, como se o próprio céu inteiro estivesse inclinado sobre a terra, esperando com respiração contida o momento exato em que o plano divino se desdobraria sobre a humanidade inteira, trazendo luz onde só havia sombra. Nessa paisagem de colinas ondulantes e vales férteis da Galiléia, onde o vento suave carregava o perfume da terra, erguia-se a pequena e modesta vila de Nazaré, um lugar quase invisível para os grandes do mundo, escondido entre oliveiras antigas, mas escolhido por Deus, em sua sabedoria infinita, para ser o palco sagrado de um milagre que mudaria a eternidade. As casas de pedra e argila, com telhados planos onde as famílias se reuniam ao pôr do sol para compartilhar pão quente e histórias antigas, eram simples e humildes, cheias do cheiro reconfortante de lenha queimando e de pão ázimo recém-assado. Oliveiras centenárias cercavam a vila como sentinelas silenciosas e fiéis, suas folhas prateadas dançando suavemente ao vento leve que trazia o aroma doce de terra molhada após a chuva rara, misturado ao perfume delicado das flores silvestres e ao incenso sutil das orações matinais que subiam das sinagogas como uma oferenda ao céu. Ao amanhecer, o céu se pintava com tons suaves de rosa e ouro, banhando tudo em uma luz dourada e difusa que fazia o coração sentir a presença tranquila do Criador. O canto melodioso dos pássaros se misturava ao som ritmado e distante dos martelos dos carpinteiros trabalhando na madeira, ao burburinho alegre das mulheres que desciam ao poço buscar água fresca, e ao sussurro constante do vento entre as folhas. O sol do meio-dia aquecia as estradas de terra batida com um calor gentil, criando sombras alongadas que pareciam contar segredos antigos e sagrados, enquanto à noite as estrelas brilhavam com uma intensidade cristalina, tão próximas e brilhantes que qualquer alma sensível sentia, no peito, a presença real e amorosa do Criador. No coração dessa vila tranquila vivia Maria, uma jovem de cerca de 15 anos, filha de Joaquim e Ana,
criada desde a infância na mais profunda devoção à lei de Moisés e aos mandamentos do Senhor. Sua beleza não era apenas externa, embora seus olhos castanhos profundos e cheios de luz, e sua pele suave e clara refletissem uma pureza quase angelical, mas principalmente interna, uma humildade genuína que a fazia servir sem nunca reclamar, uma fé viva e ardente que a levava a orar por longas horas, ajoelhada sobre o chão de terra batida de sua casa simples, com as mãos erguidas para o céu em total entrega. Todos os dias, Maria acordava antes mesmo do sol nascer, quando o ar ainda estava fresco e úmido, tece a lã colorida com dedos habilidosos para as roupas da família, preparava o pão ázimo com movimentos suaves e cheios de amor, e ajudava os vizinhos idosos ou as crianças da vila com um sorriso gentil e iluminado que parecia espalhar luz ao seu redor. Sua voz suave e melodiosa ecoava em hinos de louvor enquanto ela caminhava pelas trilhas estreitas entre as oliveiras, sentindo o toque macio das folhas e o cheiro terroso das raízes. Seu coração batia em perfeita sintonia com as promessas de Deus, cheio de uma paz profunda que acalmava até o vento. Ela estava prometida em casamento a José, carpinteiro justo e temente a Deus, descendente da casa real de Davi, um homem de mãos calejadas pelo trabalho honesto e duro, mas de espírito nobre e coração inteiramente voltado para o Altíssimo. Embora o noivado seguisse os costumes judaicos antigos, Maria via nele um verdadeiro companheiro de fé, alguém com quem poderia compartilhar, em silêncio e confiança, o anseio profundo por ver o cumprimento das Escrituras. Nos momentos de quietude mais sagrada, quando o vento sussurrava suavemente entre as folhas das figueiras e o cheiro fresco de alecrim e tomilho enchia o ar com doçura, Maria meditava longamente nas palavras dos profetas. Seus olhos se perdiam no horizonte dourado enquanto ela imaginava, com o coração cheio de esperança, o dia em que o Emanuel, Deus conosco, viria para libertar seu povo não apenas do jugo pesado dos romanos, mas principalmente do pecado que prendia as almas humanas em correntes invisíveis. Ela sentia uma paz profunda e serena que envolvia todo o seu ser como um manto quente, mas também um anseio santo que crescia como uma chama suave e constante em seu peito, uma sensação inexplicável e doce de que algo grandioso e eterno estava prestes a acontecer, como se o próprio céu estivesse preparando, com carinho divino, o cenário perfeito para um encontro que transcenderia o tempo e tocaria todas as gerações. Seus dias eram cheios de pequenos, mas profundos sacrifícios de amor. Carregar o cântaro pesado do poço ao entardecer, quando o sol tingia as colinas de um dourado vivo e quente, sentindo o peso da água fresca contra o corpo. Consolar uma vizinha aflita com palavras gentis de esperança que saíam de seu coração puro. E, acima de tudo, render-se completamente em oração, sussurrando com voz trêmula de emoção: Senhor, que venha o teu reino. Maria não buscava glória, fama ou posição alguma neste mundo. Ela vivia simplesmente para servir, para amar e para esperar com paciência santa. Sua vida era um testemunho vivo e brilhante de obediência e pureza, um vaso escolhido em silêncio e humildade para receber o maior dom que a humanidade já vira ou poderia imaginar. E assim, na tranquilidade aparentemente comum e humilde de Nazaré, com o vento suave acariciando as oliveiras e o céu pintado de ouro ao pôr do sol, o palco estava perfeitamente montado. As cortinas invisíveis do céu estavam prestes a se abrir, e o coração puro de uma jovem virgem batia, ritmado e cheio de expectativa, em perfeita harmonia com o pulsar eterno do plano divino de Deus para a salvação de todo o mundo. De repente, uma luz celestial invade o lar. O anjo Gabriel surge, mensageiro do Pai. Não temas, Maria, o Senhor te agraciou. Era um dia comum, como tantos outros em Nazaré,
Um daqueles dias tranquilos em que o sol já havia se erguido alto no céu azul límpido e cristalino, lançando raios dourados quentes e suaves que atravessavam as pequenas frestas da humilde casa de pedra, pintando o chão de terra batida com listras de luz dourada que dançavam lentamente. Maria estava sozinha naquele momento sagrado, talvez dobrando com carinho as roupas recém-lavadas que ainda guardavam o cheiro fresco de sol e de ervas silvestres, ou talvez sentada em um canto tranquilo, meditando em silêncio, com o coração ainda ecoando as orações suaves da manhã que ela havia oferecido ao Senhor antes mesmo do amanhecer. O ar dentro da pequena casa estava perfumado com o aroma reconfortante e caseiro de pão recém-assado, misturado ao perfume delicado e verde das ervas frescas que ela mesma havia colhido no jardim logo cedo, um cheiro de alecrim, tomilho e terra úmida que enchia o ambiente de paz e simplicidade. De repente, sem qualquer aviso, sem o menor som de passos ou movimento, uma luz brilhante e sobrenatural invadiu o ambiente com uma força irresistível e divina. Não era a luz comum do sol que entrava pelas janelas, mas um fulgor celestial que parecia emanar de dentro de tudo, como se o próprio céu tivesse aberto uma porta invisível e derramado sua glória indescritível sobre cada canto da modesta casa. A luz era quente, viva e pura, preenchendo o espaço com uma presença que fazia o ar vibrar suavemente, como se o próprio sopro de Deus estivesse ali. O coração de Maria disparou no peito como um tambor sagrado, batendo forte e rápido. Suas mãos delicadas tremeram levemente enquanto seguravam o pano que dobrava, e seus olhos castanhos profundos se arregalaram em uma mistura avassaladora de espanto puro, reverência santa e um leve temor humano que fez sua pele se arrepiar com um calafrio doce e inexplicável. Diante dela, materializou-se então uma figura imponente e radiante, tão real e ao mesmo tempo tão celestial que o tempo pareceu parar dentro daquela casa humilde. Era o anjo Gabriel, o mensageiro direto do trono de Deus, vestido em vestes que pareciam tecidas da própria luz pura e viva, brilhando com um brilho que nenhuma terra jamais conhecera. Suas asas amplas e majestosas refletiam cores etéreas e suaves que o olhar humano nunca havia contemplado, tons de ouro líquido, prata celestial e branco perolado que dançavam como chamas suaves. Seu rosto transmitia, ao mesmo tempo, uma autoridade divina inabalável e uma ternura infinita, como o olhar de um pai amoroso e de um rei poderoso unidos em uma única expressão de graça. "Salve, ó cheia de graça!" exclamou o anjo com uma voz que ressoava como um trovão suave e distante, ao mesmo tempo poderosa o suficiente para ecoar nas profundezas da alma e reconfortante como uma melodia que acalma o mar agitado. As palavras pairaram no ar como uma melodia celestial verdadeira, vibrando suavemente e enchendo cada canto da casa com uma paz que ia além de qualquer compreensão humana. "O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres." Cada sílaba parecia carregada de luz e amor, tocando não apenas os ouvidos de Maria, mas penetrando diretamente no mais profundo de seu ser. Maria sentiu uma onda gigantesca de emoções invadir seu coração como uma maré suave e irresistível. Confusão gentil, porque ela se via como a mais humilde e insignificante das servas do Senhor. Uma admiração profunda e reverente, pois a presença de Deus era agora palpável, quase possível de tocar com as mãos. E um tremor interior santo, porque nenhum ser humano comum poderia estar preparado para um encontro tão sublime e inesperado. Seu peito subia e descia rapidamente, o ar entrando e saindo em respirações curtas e emocionadas, enquanto seus pensamentos corriam como um rio caudaloso e cristalino. Quem é este ser glorioso? O que significa tudo isso? Por que eu, uma simples jovem de Nazaré, tão comum e humilde? Ela permaneceu completamente imóvel, o corpo paralisado pela magnitude daquele momento sagrado, enquanto a luz intensa ao redor do anjo iluminava cada detalhe delicado de seu rosto jovem e puro, fazendo seus olhos brilharem com lágrimas de emoção contida que escorriam lentamente por suas bochechas macias. O ambiente inteiro parecia transformado em um santuário celestial,
O tempo parou como se o mundo exterior tivesse desaparecido, o burburinho distante da vila silenciou por completo, e só existiam ela e o mensageiro celestial, envoltos em uma glória que fazia o ar brilhar com partículas de luz dourada. Maria, com aquela humildade que sempre a caracterizara desde a infância, inclinou a cabeça ligeiramente em um gesto de profunda reverência, o coração batendo forte como um tambor sagrado dentro do peito, esperando com paciência e fé inabalável que o anjo continuasse a falar. No fundo de sua alma pura, ela sabia com certeza absoluta que aquilo não era um sonho passageiro, nem uma visão fugaz da mente. Era o início real e eterno de algo que transcenderia sua própria vida simples, tocando a eternidade e mudando o destino de toda a humanidade. Tu darás à luz o Filho do Altíssimo, Jesus o Salvador, Rei eterno e bendito. Seu trono de Davi para sempre estabelecido. O anjo Gabriel, percebendo com infinita ternura o turbilhão suave que agitava o coração puro de Maria, prosseguiu com palavras que ecoariam através dos séculos como uma melodia divina e inesquecível, revelando o mistério mais profundo e sagrado do plano divino que se desdobrava ali, naquele instante eterno dentro da humilde casa de Nazaré. Sua voz, ainda ressoando como um trovão suave e reconfortante, encheu o ar com uma autoridade celestial que fazia cada sílaba vibrar com poder e amor. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Cada palavra saía carregada de um poder divino palpável, como se o próprio sopro de Deus estivesse pintando no ar um quadro glorioso e vivo de um rei que não viria com exércitos terrestres barulhentos nem com espadas de ferro, mas com uma autoridade celestial pura e irresistível para redimir a humanidade inteira do pecado que escravizava as almas e da morte que lançava sombra sobre toda a criação. Maria ouvia cada sílaba com o coração totalmente aberto, como uma flor que se desabrocha ao primeiro raio de sol da manhã. Seus olhos castanhos profundos permaneciam fixos no anjo, cheios de uma curiosidade santa e inocente, sem qualquer sombra de incredulidade ou dúvida, apenas o desejo puro e humilde de compreender a vontade perfeita do Senhor. Uma pergunta natural e delicada surgiu em sua mente pura como uma brisa leve. Como isso seria possível, se ela era virgem e nunca conhecera homem algum? O pensamento não trouxe medo, apenas uma reverência quieta e uma sede santa de entender o milagre que o céu estava anunciando. O anjo Gabriel, com uma ternura que envolvia como um manto quente e com uma autoridade que fazia o ar brilhar ainda mais, respondeu sem hesitar: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. As palavras penetraram na alma de Maria como uma espada afiada e ao mesmo tempo curadora, cortando qualquer resquício de sombra ou questionamento e enchendo-a imediatamente de uma certeza divina profunda e inabalável. Em seu interior, ela começou a visualizar com uma clareza impressionante o menino que nasceria, Jesus, o Salvador prometido, imaginando seus olhinhos inocentes e cheios de luz, seu coração perfeito e sem mancha, sua missão de amor que traria luz eterna às trevas mais profundas do mundo. O peso da responsabilidade era imenso, como um oceano de graça pousando suavemente sobre seus ombros delicados, mas a graça de Deus a sustentava com uma força suave e irresistível.
Em seu peito brotava uma alegria indescritível, misturada a uma reverência profunda que fazia seus olhos se encherem de lágrimas quentes e silenciosas de gratidão. O anjo aguardava com paciência celestial, a luz ao seu redor pulsando ritmicamente como o próprio coração de Deus, enquanto Maria processava, com o coração transbordando, o anúncio que mudaria não só sua vida simples e humilde, mas a história de toda a criação para sempre. O ar na pequena casa parecia carregado de uma eletricidade santa e doce, como se o próprio futuro se abrisse diante de seus olhos espirituais como um pergaminho eterno desenrolado pelo céu, cheio de promessas de redenção, de amor eterno e de um reino que nunca teria fim. Maria permanecia ali, banhada naquela glória dourada, sentindo o toque invisível da mão de Deus sobre sua alma, enquanto a certeza divina se enraizava profundamente em seu ser como uma semente de vida eterna plantada no solo mais fértil do coração humano. Eis-me aqui, Senhor, tua serva sou eu. Faça-se em mim segundo a tua vontade, que o plano divino se cumpra em meu ser. Com o coração transbordando de uma rendição total e amorosa, como uma flor que se abre completamente ao sol da manhã, Maria ergueu a voz em uma resposta que ressoaria através dos séculos como o sim mais poderoso e humilde já dado por qualquer criatura humana. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. No exato instante em que essas palavras suaves e cheias de graça saíram de seus lábios, uma paz sobrenatural e profunda inundou toda a sua alma, como um rio calmo, cristalino e infinito que apagava qualquer resquício de temor, qualquer sombra de incerteza, lavando seu ser inteiro com uma serenidade divina que ia além de qualquer compreensão humana. O anjo Gabriel sorriu com uma glória radiante e infinita, seu rosto iluminado por uma luz que parecia vir diretamente do trono de Deus, transmitindo uma aprovação celestial que aquecia o ar ao redor como um abraço invisível. E então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a luz celestial começou a diminuir suavemente, como se o céu estivesse fechando com carinho as cortinas de glória, deixando a pequena casa em uma serenidade nova e sagrada, uma quietude que parecia carregada de bênção permanente, como se o próprio céu tivesse deixado ali uma fragrância eterna de graça e paz que nunca mais se dissiparia. Maria ficou ali, sozinha novamente no centro da humilde sala, mas transformada para sempre. Seus olhos castanhos profundos se encheram de lágrimas quentes de alegria pura que escorriam lentamente por suas bochechas macias, brilhando como gotas de orvalho sob a luz dourada que ainda permanecia. Com as mãos trêmulas de emoção, ela as colocou delicadamente sobre o ventre, sentindo já, com uma certeza doce e misteriosa, a presença viva e sagrada do Filho de Deus crescendo dentro de si, um toque invisível, mas real, como o pulsar suave de uma nova vida eterna. Uma onda avassaladora de emoções invadiu seu coração, uma gratidão imensa e profunda por ter sido escolhida por Deus, uma humildade que a fazia sentir-se ainda mais pequena e indigna diante de tanta honra, e um amor maternal que brotava ali, antes mesmo do nascimento, um amor puro e ardente pelo Salvador que viria para salvar o mundo inteiro. Nos dias seguintes, Maria refletiu profundamente sobre tudo o que havia acontecido, guardando cada detalhe precioso em seu coração como um tesouro sagrado e inestimável, revivendo em silêncio a luz, a voz, as palavras e a paz que haviam mudado tudo. Ela viajou então para visitar sua prima Isabel, que também vivia um milagre divino em sua velhice, e ali, ao ouvir as palavras proféticas e cheias de unção que saíram dos lábios de Isabel, Maria irrompeu no Magnificat, um cântico de louvor espontâneo e celestial que ecoava as promessas antigas e celebrava a fidelidade eterna de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.
Sua voz suave e cheia de emoção enchia a casa simples de Isabel com uma melodia que parecia vir diretamente do céu, exaltando o poderoso que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, que enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. De volta à tranquila Nazaré, Maria compartilhou o segredo sagrado com José, cujo coração justo e temente a Deus foi confortado por um sonho divino que dissipou qualquer dúvida e encheu seu espírito de paz e coragem. Juntos, com uma união silenciosa e profunda de fé, eles se prepararam para o caminho que viria, a longa e humilde viagem a Belém, o nascimento esperado em uma simples manjedoura, e o início da redenção da humanidade inteira. A jovem Virgem de Nazaré agora carregava não apenas uma criança em seu ventre, mas a esperança viva de todas as gerações passadas, presentes e futuras. Seu sim havia aberto as portas do céu para a terra, marcando o momento exato em que o plano divino de salvação se tornava realidade palpável e eterna. Inspirados por sua fé inabalável e por sua obediência amorosa, milhões de corações ao longo dos séculos encontrariam força para dizer também o seu próprio: faça-se, diante de Deus, rendendo-se com a mesma humildade e confiança. E assim, na quietude aparentemente comum de Nazaré, onde o vento ainda sussurrava entre as oliveiras e o sol dourado continuava a pintar as colinas ao entardecer, começou a história que iluminaria o mundo inteiro com a luz do amor eterno, convidando cada coração cansado e sedento a se render ao Rei que nasceu para reinar em nós para sempre. Que essa verdade toque profundamente a todos que ouvem, enchendo-os de uma esperança viva e de uma fé inabalável que transforma vidas para a eternidade. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente: eu amo Jesus, ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou: ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.